O trabalho apresentado a seguir é sobre a definição gravimétrica de sulfato em águas, que tem como integrantes Victoria Cristina Daruszewski de Jesus e Gustavo Paulo Kopp. Os sulfatos são sais inorgânicos que derivam do ácido sulfúrico. Eles possuem um ânion SO4 2- ligados a um ou mais elementos metálicos, que resultam em compostos orgânicos. Normalmente, os sulfatos são encontrados na natureza em forma de retículos cristalinos. Isso acontece devido à atração que as cargas opostas fazem entre si. E se formam, então, os retículos cristalinos. Os sulfatos na indústria química são utilizados de várias formas e diversas aplicações, porque eles têm propriedades bem específicas. Alguns dos sulfatos mais comuns usados na indústria química incluem o sulfato de sódio, de magnésio e o de alumínio. Pode ser usado no tratamento de água. O sulfato de alumínio é frequentemente usado no processo de coagulação durante o tratamento de água potável e águas residuais. Ele vai ajudar a aglomerar partículas finas em suspensão na água, facilitando a remoção de impurezas por sedimentação ou filtração. Depende muito do método que os profissionais querem usar. Na indústria do papel, normalmente o sulfato de alumínio e o sulfato de sódio são usados no branqueamento da celulose, que é um processo bem essencial na fabricação do papel em si. A gravimetria. A gravimetria é um método analítico quantitativo que determina a concentração de um analito medindo o peso de um composto formado ou removido durante uma reação de precipitação controlada. Esse processo envolve a seleção e pesagem da forma mais pura possível. Ela engloba técnicas que envolvem a transformação de um composto ou elementos que vão ser analisados para ficarem na sua forma mais pura possível, né? Ela tem como etapas o preparo da solução da amostra, a precipitação analítica, a digestão do precipitado, filtração e lavagem, secagem e a pesagem, que vão ser faladas mais a fundo nos slides a seguir. Então, onde aplicamos esse método? Por ser um método barato, que tem materiais simples e diversas aplicações, a gente pode usar em diversas coisas para analisar metais. Ela é frequentemente utilizada na determinação de metais em amostras, porque ela pode ser aplicada para analisar a concentração de metais em minérios, ligas metálicas ou soluções. Pode ser usada para analisar sais inorgânicos, que, em específico, quando a formação de um precipitado permite a quantificação da substância de interesse. Na indústria química também, ela é muito utilizada para controle de qualidade, sabe? Também na farmacêutica ou de alimentos. A gravimetria é usada para controlar a qualidade dos produtos, garantindo a conformidade com as especificações e concentrações de determinados componentes. Como fazer os cálculos? A gente deve prestar atenção em alguns fatores na hora de fazer esses cálculos. Primeiramente, a gente tem que ver se a estequiometria está certa, porque se a estequiometria não estiver certa, o resto da conta não vai estar certa. A gente tem que prestar atenção na massa molecular para saber a massa do analito e do seu produto formado. Em terceiro, massa exata do produto formado, massa e volume da amostra pesada. Aqui no nosso exemplo, a gente fez um bário virando um sulfato de bário. Como diz ali no enunciado, considerando uma amostra de 250 ml de água mineral, sendo adicionada BaCl2 para precipitar o BaSO4, tendo-se obtido 0,0054 gramas de sulfato de bário para determinar a massa de sulfato da amostra. A seguir, a gente pode ver que a estequiometria está correta e a gente também pode perceber que a estequiometria é 1 para 1, que 1 mol de bário vai formar 1 mol de sulfato de bário. Então, a gente vai encontrar as massas, que então a do bário é 137,32 e a do sulfato de bário é 233,3. E a gente vai retirar, depois de retirar essa massa, vamos encontrar a massa total, que vai ser feita uma regra de 3, né? 137,32 gramas tá para 233,3 gramas. Aí a gente quer o X, né? Que é a massa que a gente está procurando, tá para 0,0054 gramas. Que a gente vai achar o X, que é 3,17 na 10 na menos 3, massa de bário presente no precipitado.
Normalmente, estes são os reagentes utilizados para a formação dos sulfatos: H2O destilado, HCl concentrado, uma solução padrão de sulfato, e neste caso específico, mostrado acima, cloreto de bário para a formação do sulfato de bário sólido. Entretanto, podem existir vários tipos de precipitados, como os precipitados grumosos, os precipitados cristalinos, os finamente cristalinos e os precipitados gelatinosos. Mas, como todo ser químico, deve haver uma característica necessária para que ele seja considerado um precipitado. Após a demonstração dos cálculos, vamos abordar mais sobre as etapas desse processo, a gravimetria por precipitação. Inicialmente, deve-se haver uma amostra com sulfato, em que será adicionado o HCl concentrado para a formação de um precipitado que será assimilado e decantado usando água destilada para lavagem e água aquecida para a filtração de impurezas. Após o uso de um papel filtro, o precipitado, ainda molhado, será transferido para um cadinho que será levado a uma mufla para que o mesmo tenha o processo de secagem. Após estar totalmente seco, poderá pesar e calcular o seu rendimento.